de custeio, qual que é a ideia dele? Olha aqui, ó, cai bastante também, 5 questões, 10% da prova, né? Quase 10%, a prova tem 60 questões, né? No caso do Conselho Fiscal, 50. Então, ó, vai cair para o dirigente do Instituto, vai cair para o Conselho Deliberativo, vai cair para o Conselho Fiscal. Então, vamos entender. E eu te falo, viu, plano de custeio é uma coisa que é bem, vamos dizer assim, dá para saber bem o que a Totum vai perguntar, se fosse uma outra certificadora, o que ela iria perguntar, certo? Então, olha aí, plano de custeio. E aí eu vou colocar muitas coisas que nós já vimos, porque com plano de custeio é uma coisa muito importante, né? Então, nós já falamos muito sobre ele. Então, vamos só fortalecer aqui o que é. Plano de custeio, ó, é o documento elaborado anualmente pelo atuário. Quem que faz o plano de custeio? O atuário, no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário. A contribuição para, esse A que é para, constituição das suas reservas garantidoras dos benefícios. Quanto que vai ser, qual é a contribuição necessária, por isso que ela é importante, né? Quanto que vai debitar do patronal, do servidor, né? Ó, no qual é estabelecido o nível de contribuição necessária, a constituição das suas reservas garantidoras de benefícios, fundos e previsões, e a cobertura das demais despesas em conformidade com cenários fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. Então, de novo, resumo, isso daqui é importante, tá? Isso daqui sempre cai em certificação. O GRPPS cai bastante. Ó, plano de custeio. Aqui fala exatamente quanto que vai ser debitado para custear tudo, custear as despesas, as aposentadorias, as pensões, certo? Então, palavra-chave aqui, ó, é isso que eu grifei, né? Ó, anualmente feita por um atuário, qual é a contribuição necessária para as reservas garantidoras, né? E as despesas, as demais despesas aí do negócio, né? Do negócio de previdência, do RPPS. Então, o plano de custeio está aí, vai cair uma questão sobre essa, tá? Lembrando que nós estamos falando, aqui é matéria dos três, tá? Dirigente, fiscal e deliberativo. Olha ali, ó. Contempla todos os tipos de despesas do RPPS, inclusive as despesas para a administração, olha lá, ó, taxa de administração, do sistema de previdência, as fontes de recurso, né? Que normalmente são decorrentes das alíquotas de contribuições e aportes do ente, enfim. Então, fonte de recurso a gente já sabe, né? Sai do patronal e do servidor, né? Beleza. Mas contempla tudo, todos os custos, e a partir desses custos o atuário faz a conta para o mês seguinte. A gente acha que é reativo, né? Tipo assim, o que teve do ano passado, eu tiro 2% para esse ano. Ou no caso da nova normativa aí e tal, eu tiro tanto por cento. Não, o atuário ele já faz essa conta. Já levando em conta que, poxa, o Instituto vai precisar de tanto por cento, então quanto que eu vou, né, que é a taxa, quanto que vai poder descontar, entendeu? Então, todos os custos e assim que funciona o plano de custeio, ok? Essa é a primeira coisa importante. Uma outra questão que nós vimos aqui é no plano de custeio tem a questão do caráter contributivo. O RPPS terá caráter contributivo e solidário, é uma outra coisa que está nesse link. O que é isso? Mediante a contribuição do ente federativo, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui tem, nessa frase, tem 3 questões que a gente precisa guardar para qualquer coisa da prova, tá? Que o RPPS é obrigatório, para você ter direito, você tem que contribuir, o caráter contributivo, e que todo mundo tem que pagar, solidário, certo? A segunda questão, segunda frase que é importante aqui, quem que tem que pagar? Ativo, inativo e pensionista. E terceiro, equilíbrio financeiro e atuarial. Essa frase ela é bem feliz, que ela mata qualquer coisa que saia disso, pessoal. Você fica esperto. Se a Ambima
a Totum trabalhar alguma coisa fora disso daí, tá? Né? É isso daí que é o tal do plano de custeio. É daí que vem a grana, certo? A Previdência, olha lá, ó, aqui eu explico, né? Ó, a Previdência Social tem caráter contributivo e a filiação é obrigatória, pois não basta que ocorra a contingência prevista em lei, mas você precisa ter condição para, né? Mas é condição imprescindível que o trabalhador esteja afiliado ao regime, para que possa usufruir dos benefícios previdenciários. Isso é meio óbvio, né? Mas o cara ele só tem direito se ele tiver filiado, se ele for um segurado do contributivo. Tipo eu, se eu tiver um problema, não dá para eu ir aí em Rondônia e pedir, né? Ah, mas a Seguridade Social, o serviço social. Não, peraí, cara. Você não contribuiu para cá, entendeu? Então, essa frase aqui é importante, ó, né? Que a gente já sabe mais ou menos, filiação é obrigatória, tranquilo? Mas são frases que caem, por isso que cai bastante, ó. O que é contributivo, ativo e inativo, quem que paga? Para tem que preservar o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial, né? Outra coisa, essa daqui é uma lei, cara, eu vou falar para você pontuar uma coisa e a outra a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? A contribuição previdenciária é o desconto. Isso daqui cai, ó. O que que é contribuição previdenciária? Muita gente confunde, é o que que eu tenho, é o que você tem que pagar para custear o plano de custeio, para você, para a reserva lá continuar sendo saudável, tanto financeira como atuariamente falando. Então, ó, é o desconto realizado da remuneração dos servidores para custear o regime de previdência ao qual estão vinculados. Então, essa frase cai dessa forma, exatamente dessa forma. O que que é contribuição previdenciária? Ou se não o contrário, o desconto realizado na remuneração dos servidores para custear o regime de previdência é chamado de contribuição previdenciária, contribuição fidejussória, contribuição fiduciária, entendeu? Contribuição previdenciária, beleza? Então essa cai. Isso daqui nós já vimos, estou fortalecendo. A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao RPPS não poderá ser inferior aos dos servidores titulares do cargo efetivo da União. Você não pode contribuir com um valor menor do que o pessoal da Receita do que trabalha para o federal lá contribui. Não pode ser inferior. Se eu fosse vocês, eu ensino o seguinte: não pode ser inferior ao que um funcionário federal contribui de alíquota, tá? Esse 11% aqui desconto, até que, se a gente for ver mesmo, tá errado, é 14, né? Se a gente for bater na tecla de hoje. Tô dando aula hoje, né? Então, 14. Então, põe só até onde que eu grifei ali, até a União, tá? Mas não pode nunca pagar menos que a União. Essa é a normativa. A 103 é de... Não me lembro de que ano que é, não. Mas, enfim, tá aí. 19. Então eu ia falar 2018, 2019. Então, tá vendo? Então só tomar cuidado com isso, tá? Não vai para alíquota, não. A alíquota é difícil porque isso muda. Com base no quê? É com base no servidor federal. Nem vou falar servidor federal, fala servidor titular da União, tá? É basicamente a mesma coisa, mas também tem mudança. Se a gente entrar aqui federal, o pessoal fala, peraí, Marcos, como assim? Não tem federal que não é assim. Eu falei, tem diferenças também em outras coisas, tá? Então vai até onde que eu grifei ali que é melhor, beleza? Para não ter confusão. Contribuição sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões. A gente sabe que tem, né? Olha lá, as contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada. Isso é importante, ó. Você viu que eu não coloco o valor, mas eu coloco o seguinte, e isso que é importante saber. As contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre as pensões respeitam a mesma lei do ativo, tá? Eu sei que para quem faz concessão, isso é óbvio, né, Marcos? Mas cuidado, gente, pessoal às vezes deliberativo, pessoal do comitê não tem esse acesso. Então, ó, as contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada ao servidor ativo, tá? Isso é importante também, né? Essa questão aqui. E mais uma questão do ente federativo. Essa outra questão
também é bem detalhista, né? Mas como cai 5 questões para vocês, eu coloquei, ó, a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo e nem superior ao dobro desta. Entendeu? Então essa é uma regra que pouca gente sabe, ou enfim. Tem que ser o mesmo valor, né? O mesmo percentual cobrado. Mas sabia que tem valor diferente? Eu Tem peguei uma sobre. Tem valor Tem aqui, ó. diferente? Tem a Vamos ver. contribuição. Não, assim, entre É o inferior? ativo e o. Olha lá, Tem, a contribuição do ente federativo, claro, né? Tem diferente. Às vezes a prefeitura paga 16 e você paga 14, ela paga tanto, né? A contribuição da prefeitura não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor. E superior, pode? Pode. Claro, né? A gente pega isso, né? Prefeitura que paga 16, o cara paga 14, prefeitura que paga 18, tal. Mas não pode ser o dobro. Qual que é o limite da prefeitura? Vocês já nunca pensaram assim? Qual é o limite que a prefeitura pode? Se eu colocar 14, quanto que ela pode colocar? Será que ela pode colocar 30% né? Não, ela não pode colocar o dobro. Nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial e tudo mais. É uma coisa muito detalhista, né? Não acredito que. Mas nunca. Eu já me perguntei isso. Falei, tá. Geralmente é da aparelho, né? 11 com 11, 14 com 14, né? Às vezes você pega aí a prefeitura, o prefeito fala: não desconta do servidor, não, que vai me dar uma dor de cabeça danada. Cara, eu pago um pouco a mais aí. A prefeitura paga mais, tá? Paga 16. Pode ser. Mas não pode pagar 30, 28. Até o dobro, né? Na verdade. Mas não pode pagar mais que isso. Certo? Quero ver a prefeitura pagar, né? Vamos dizer. Mas tem essa lei. Então, tá aqui, ó. O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da RPPR decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. É aquela história, né, que a gente fala, né? E se o ente federativo não aguentar, joga para a prefeitura. Né, ó, é essa lei aqui que fala sobre isso, ó. O ente federativo, não, fica tranquilo, o ente federativo não quebra não, porque por lei o cara tem que ter sustento e a prefeitura tem que custear isso. Tá aqui falando, o ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS. Né? Isso daí a gente ouve falar direto, né? Tá, não, nunca você vai ficar sem receber. Se o RPPS quebrar, a prefeitura arca com o negócio. É essa história aqui. Né? E aqui nós vamos falar o seguinte, sobre um outro detalhezinho sobre plano de custeio, que sabe quando a prefeitura faz aquele famoso parcelamento, ela deve para a gente não, para o RPPS, por quê? Ficou sem pagar patronal um bom tempo, e aí quer pagar, né? Aí quer não, né? CRP travado, né? Aí tem uma hora que é só no judicial, aí, pô, vamos equacionar isso, né? Começa a fazer pressão, Câmara dos Vereadores e tudo mais. Então, então pode fazer isso, ó. Contribuição parcelada decorrente do termo de acordo de parcelamento. As contribuições suplementares e também os aportes são uma forma de custeio previdenciário. Então, ó, uma coisa meio óbvia, né? Mas o que a prefeitura está pagando de parcelamento é considerado para o plano de custeio. Está entrando dinheiro, né? Do plano de custeio. Só que ela tem que ser apartada da contribuição normal. Por quê? Primeiro, não é individualizada, não é por pessoa, é oriunda de um parcelamento, certo? Então, ela não está submetida às mesmas regras. Quais são as regras? Poxa, aí seria demais a Totum perguntar as regras. Eu até coloquei, né, uma questão aqui, mas vamos entender o seguinte. Primeira coisa, a prefeitura te deve, ficou lá 2 anos, 2 anos não, sei lá, ficou 6 anos lá sem pagar nada do patronal, só passando do servidor, beleza? Tem prefeito que é mais doido ainda, não paga nem do servidor, atrasa, tal, enfim, né? Aí dá apropriação indébita, tal, mas aí o cara aí vamos dividir. Ó, pô, tô te devendo tanto, fazendo os cálculos dá tanto, vou pagar em 300, sei lá, 200 parcelas. Beleza. Essas parcelas, elas não respeitam, elas é um custeio previdenciário, tá? É para custear o plano de benefício, mas ela não segue as mesmas regras de um débito normal. Então, essa é a primeira questão, tá? Não estão submetidas às mesmas regras. Beleza.
Olha agora, no caso de déficit atuarial, lembra déficit atuarial lá, as despesas maiores que as receitas? O ente deverá realizar um plano de amortização. Quem que é o ente? A prefeitura. Um plano de amortização através de lei. Neste caso, somados os valores de amortização e os normais podem ser superiores ao dobro, pois trata-se de cumprir preceito constitucional. Ah, olha só. No caso de déficit atuarial, aí o ente vai fazer um plano de amortização através da lei. Só nesse caso que ele pode, que se somar esse plano, pode ser o dobro do que está sendo custeado que está sendo descontado dos servidores. Tipo assim, está descontado dos servidores, sei lá, por mês 300 mil. Puxa, fizemos um parcelamento com a prefeitura aqui e está dando, vou dar o dobro e mais alguma coisa, 650 mil. Aí você fala, cara, mas a prefeitura, ela não pode pagar o dobro do que o servidor. Isso é lei, não pode pagar o dobro do que o servidor. Mas aqui é diferente porque é parcelamento. Já fala ali no primeiro, não estão submetidas às mesmas regras. Então, só nesse caso que a prefeitura pode sim num mês, ou na verdade ano, né? Mas num horizonte aí de tempo, pagar mais que o dobro do que está sendo descontado do servidor. Porque se você for ver contabilmente falando, você fala, olha, ó, o patronal está entrando 650 mil, o servidor está entrando 300. Uai, está falando que não pode ser o dobro? Está sendo o dobro por quê? Porque está tendo parcelamento, entendeu? Tendo parcelamento pode atrapalhar isso, porque é um preceito constitucional o equilíbrio atuarial, entendeu? Então, nesse caso aqui, por isso que eu já vi prefeito falar, não pode pagar o dobro, não, vamos ter que parcelar em mais vezes. Não, se é parcelamento, pode. Não mas é custeio previdenciário. Mas o custeio previdenciário, a contribuição parcelada, decorrente de acordo de parcelamento, ela não é a mesma regra do custeio normal de previdência, que é patronal e servidor, é diferente. Então, nesse caso, que na grana aí que você está pagando para a gente como ente federativo, está entrando parcela de débitos anteriores, pode ser sim, pode ser superior ao que desconta. Prefeitura pequena tem esse problema, né? Porque o valor já é pequeno. Entra lá para ela, sei lá, 200 mil por mês, aí o prefeito fala, não pode pagar mais que 400, não. Parcelamento tem que ser menor, tem que ser mais vezes. Fala, não, claro que pode. Isso daqui é do que você me deve, amigão, não é do que está sendo dividido, não. É do que você me deve, entendeu? Então, ok? Então, cuidado. Cara, isso daqui é um detalhe muito profundo, mas é interessante, porque mexe com a contabilidade, né? Então, bom dar uma lida nisso daí, porque isso daqui, do caso do déficit atuarial, ele se alimenta com essa outra aqui, tá? Contribuição do ente federativo. A não ser, né, que aí fala aquilo lá. Então, tudo que eu risquei aí, fique esperto. Falando sobre o equacionamento do déficit atuarial, estabeleceu que os aportes devem obedecer os seguintes critérios, né? Então, poxa, vai fazer o equacionamento do déficit atuarial. Eu vou riscar, eu pus uns detalhes aqui, mas na boa, são 5 questões. Eu acho que as mais importantes caíram. Então, eu vou pôr aqui os pontos chaves, tá bom? Fiquem à vontade, qualquer coisa vocês, né, quiserem perguntar mais alguma coisa, mas olha só. A portaria lá, 746 de 2011, ela falou alguns critérios sobre esses aportes para equacionamento, né? Se caracterizam como despesa orçamentária com aportes destinados exclusivamente à cobertura do déficit atuarial. Então, é uma despesa orçamentária para o ente federativo, mas é para cobertura do déficit atuarial. Agora, o principal, que é o óbvio, né? Acho que essa parte A aqui não, essa B aqui, ó. Cara, esses aportes, esse dinheiro que entra para o Instituto, é só a gente pensar um pouco, hein? É só para quê? É para equacionar. Para que equaciona um déficit atuarial? Para pagar aposentadoria. Vou falar benefício, né? Porque o pessoal, mas tem pensão. Então tá, benefício. Então, ó, sejam os recursos. Isso daqui é óbvio, ó, e é isso que a Totum vai trabalhar, é no óbvio. O equacionamento do déficit atuarial, as parcelas, para isso, é para quê? É para pagar os benefícios previdenciários. Certo?
fica sobre a responsabilidade do RPPS, esse dinheiro. A prefeitura não pode chegar e falar assim, eu vou pagar, mas eu vou deixar numa conta da prefeitura aqui para eu cuidar, tá? Não, peraí, como? Não, filho, tem que vir para mim, para o RPPS. Então, essas duas são importantes. Eu vou dar para essa outra aqui, porque isso daí já é despesa, que é despesa orçamentária, a gente já sabe, né? Isso daqui não... Agora, esse B e C aqui, fica esperto, tá? Marca texto aqui, ó. Que é meio óbvio, né? O B e o C. E a última, tem que ser separada, essas parcelas, ó, sejam controladas separadamente dos demais recursos. A contabilização, até a maioria dos institutos fazem isso, né? Coloca uma conta separada e fala, não, isso daqui é do parcelamento. Às vezes eu vejo lá o instituto está com um fundo no fluxo, mesmo fluxo, fala que é o mesmo fundo, mistura. Não. Esse daqui é do Comprev, de compensação previdenciária, que nós estamos recebendo lá um valor. Esse daqui é do parcelamento da prefeitura e esse daqui é o do que a gente vai usar na taxa de administração. Então o cara separa pela conta do banco. Ué. Se você fizer isso só contabilmente, já rola, né? Você fizer isso contabilmente. Mas é uma forma também legal de você separar bem as coisas, certo? Mas sabendo que tudo isso, a não ser a taxa de administração, vai para a verba de previdenciária, para benefício previdenciário. Então, separadamente, né? Só lembrar assim, colocar em contas separadas. Pessoal, vocês sabem disso, né? Vocês colocam lá, uma parte é do Comprev, uma parte é de parcelamento, outra parte é da taxa de administração e a outra parte é o dinheiro mesmo do instituto, né? Esse daqui também permaneçam devidamente aplicados com as normas vigentes, no mínimo por 5 anos. É a questão de deixar lá mais 5 anos. Essa questão de dias, de alíquota, eu não acreditaria que a Totum coloca, não. A Totum vai colocar mais a questão básica, né? Tem que ser separado dos outros recursos, tem que ser só para plano previdenciário, tem que ser só... quem cuida é o gestor. Se eu fosse vocês, na boa, seguramente, eu faria... se falar de equacionamento de déficit atuarial, o ente federativo fez um planinho lá para equacionar o déficit atuarial, seja por aporte, né, de parcela suplementar, ou seja né, por ele mesmo vai fazer o aporte lá. A questão é a seguinte, são essas 3 regras que eu falei. O RPPS que tem que cuidar desse dinheiro, tem que ser somente para plano previdenciário e tem que ser separado dos demais recursos, não pode ser misturado tudo, tá bom? Então, essas regrinhas são importantes para a gente, para vocês. E com isso, fechamos o nosso plano de custeio, módulo 4 aí, ok?